Olá, companheiros de Ideal Espírita, todos aqueles que frequentam uma instituição espírita na nossa região ou em todas as regiões do nosso Brasil. Nós estamos aqui neste momento para refletirmos mais um pouco sobre o Evangelho de Jesus. E para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, rogando ao Pai que nos abençoe neste momento, nos proteja, iluminando as nossas mentes, Senhor, para que possamos juntos caminharmos firmes em Tua direção. E que neste momento que vivemos, Senhor, possa ser o laboratório divino para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento moral e espiritual. Que a Tua paz nos envolva, iluminando-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, a nossa reflexão de hoje será sobre a caridade segundo Jesus. A caridade segundo Jesus. Nós espíritas praticamos esta caridade através da área de assistência e promoção social espírita, que nos orienta na forma de trabalhar, na forma de atender o nosso semelhante, mas nós estamos realmente fazendo a caridade conforme ensinou Jesus? Neste momento, então, eu vou relembrar um caso que o Raul Teixeira nos contou em uma de suas palestras. Ele disse que foi visitar uma instituição espírita no dia do seu trabalho assistencial. E ao chegar na instituição, a senhora que era presidente da casa nesta época, saiu com ele pela casa apresentando as pessoas, identificando as pessoas, e diante de uma senhora ela disse assim: Raul, esta senhora aqui, nós atendemos a sua mãe, atendemos a sua avó, agora estamos atendendo a ela, Raul. E a senhora acompanhada de 3 garotos, 3 crianças. E a senhora falando aquilo com entusiasmo tão grande. E o Raul, naquele jeito dele de brincar, de aproveitar todas as oportunidades para aprender e para ensinar, ele falou para nós assim: é esta assistência social espírita? Atendeu a avó, a mãe, agora está atendendo a neta com seus filhinhos, e amanhã serão os filhinhos que serão atendidos. Onde está a promoção? Onde está a caridade para com essas famílias? É esta a caridade que nos ensinou Jesus? Então é uma reflexão muito profunda neste caso do Raul, que ele nos contou através da sua palestra. Como que nós estamos fazendo a caridade em nossa instituição espírita? Estamos simplesmente fazendo assistência social? Ou estamos fazendo assistência social espírita, conforme nos ensinou Jesus? E onde está essa diferença? Como que nós podemos entender realmente a caridade conforme definida por Kardec, que fora da caridade não há salvação? Sendo assim, nós precisamos de fazer a pessoa crescer, se tornar independente. Como que Jesus nos ensinou, então, a fazer a caridade? O que levou a Kardec a definir essa máxima da doutrina, que fora da caridade não há salvação? Mas o que é caridade? Vamos buscar entender realmente o que é caridade. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que todos nós conhecemos certamente, o que é a caridade? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Sabemos de cor.
Todo espírita sabe. Mas o que é benevolência? O que é beneficência? O que é indulgência? O que é perdão das ofensas? Nós precisamos, então, buscar um entendimento minucioso deste grande ensinamento. Que na resposta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec ainda faz um comentário. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. É muito profundo esta definição de que fora da caridade não há salvação. Aliás, somos até criticados por alguns irmãos de outras religiões que falam que caridade não salva ninguém. Porque a maioria de nós ainda entendemos a caridade como a esmola, como simplesmente dar coisas materiais. E na profundidade da definição de Kardec, caridade vai muito além do simplesmente dar coisas materiais. E Jesus é a nossa base. A doutrina espírita não criou nada novo, não inventou nada. Vem nos ajudar a entender o Evangelho de Jesus. E a nossa base para este entendimento está em Lucas, no capítulo 10, 25 a 37. Em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu. Aliás, o perguntou: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus apresenta uma parábola que todos nós também conhecemos. É aquela que diz o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes e ficou caído ao lado da estrada, seminu, semimorto. E então descia também de Jerusalém para Jericó um sacerdote, que passou do lado do caído. Simplesmente olhou e passou do lado. O sacerdote, grande conhecedor da lei de Deus, naquela época. Depois veio o levita, que também passou de lado, grande conhecedor das leis daquela época. Nos apresentando que o conhecimento, só o conhecimento não basta. Por quê? Passava em viagem por ali um samaritano, que era tido como herege, um homem de má vida. Não é assim que sabemos? E o que o samaritano fez? Foi tocado de sentimento quando viu o caído. Aproximou, desceu do cavalo, aproximou do caído, atou azeite em suas feridas, o colocou em seu cavalo e o deixou em uma hospedaria. E pediu ao hospedeiro que cuidasse dele, que assim que ele retornasse, passaria lá para acertar tudo. Então Jesus perguntou: quem foi o próximo do caído? E o doutor respondeu: o samaritano, quem aproximou dele. E o que Jesus disse? Faça isso e viverás. Está nesta passagem, está resumida todas as leis
e os profetas. Olha o que levou Kardec a definir que a caridade é a base para a salvação. Jesus disse: todas as leis e os profetas estão resumidos nesta máxima. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nos ensinou como precisamos fazer para exercer a caridade. Aproximar das pessoas. Não é só dar alimento, não é só dar roupa para vestir, não é só dar medicamento. É aproximar das pessoas que procuram a casa espírita. É aproximar das pessoas que ficam sabendo em dificuldade. As visitas. Buscar os infortúnios ocultos. Aproximar. Descer do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade e aproximar das pessoas. Chegou na casa espírita um visitante, alguém, pela primeira vez, o que precisamos fazer? Ouvi-la. Precisamos ter as pessoas preparadas em nossa casa espírita para ouvir, para aproximar dessa pessoa. Por isso que devemos, é indispensável, que toda a casa espírita tenha uma recepção com trabalhadores preparados para receber aquele que chega e encaminhá-lo onde ele necessitar. Porque nem todos que procuram a casa espírita é para a busca material. Aliás, a maioria é para socorro espiritual, buscando conhecimento, buscando entendimento da vida. E neste sentido, nós ouvimos um caso em um cofengue em Belo Horizonte, de um trabalhador espírita de uma das regionais da capital, nos contou algo interessante que é sempre bom estar relembrando. Que ela mudou de bairro, foi procurar uma casa espírita para trabalhar, e ao chegar na instituição, exatamente no dia da assistência, muitas famílias, muita gente recebendo cesta básica. E ali ela começou a ajudar, né? Terminou o trabalho, ela indo embora, passando por um ponto de ônibus, ela viu uma senhora com a cesta básica no colo, chorando em cima da cesta básica. Ela achou estranho, então aproximou daquela senhora e a perguntou: a senhora estava ali na casa espírita? Estava sim, meu irmão. Mas por que a senhora está chorando? O que aconteceu? Alguém lhe tratou mal lá? Ela disse: não. Eu fui lá porque uma vizinha me disse que eles iriam me consolar porque eu estou em desespero por causa da minha filha que foi atropelada e morreu. Adolescente, saudável, uma bênção na minha vida que era minha filha. Eu estou em desespero, eu não entendo porque Deus fez isto comigo. Aí fui lá buscar esse conhecimento, buscar o entendimento, mas eles simplesmente me deram uma cesta básica, que eu nem preciso, eu não preciso de cesta básica. E então, o que teria que ter sido feito lá na casa espírita foi feito no ponto de ônibus. Aquela pessoa sentou do lado, ouviu o desabafo daquela senhora e a consolou, e a orientou, e agendou uma visita na sua casa para confortá-la. Será que estamos fazendo isso também? Será que estamos simplesmente doando cesta básica? Doando uma roupa, doando um medicamento? Ou estamos nos doando? Porque dar o que detemos é muito fácil, não é nosso. Mas dar o que temos é o nosso desafio. Dar a nossa paciência, a nossa compreensão, ouvir o outro,
A assistência material é a oportunidade de exercitar o nosso sentimento, aumentar a nossa capacidade de amar, nos ensinar a aproximar do outro, mas ouvir, olhar nos olhos durante o diálogo é o nosso grande desafio. Isto é doar de nós. Ouvir e falar e orientar, não no que eu acho, mas o que o Evangelho nos ensina. Orientar as pessoas que buscam a casa espírita conforme o Evangelho do Cristo. Então, é com esta proposta, é diante deste entendimento que nós queremos refletir neste dia para colocarmos em prática este grande ensinamento de Jesus, que através da parábola do bom samaritano nos ensina como exercer a caridade. E então nós vamos ver que lá nas questões 794 a 797 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz assim: a humanidade vem caminhando no sentido da aproximação desde os primeiros tempos do planeta, movido por uma lei natural, inscrita na consciência de cada ser humano, o que impele a progredir pela própria força das coisas. O que completa o que diz no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo: não vim destruir a lei. A lei humana progride na direção da lei divina. A lei humana progride na direção da lei divina. E hoje nós podemos observar. Por que observar? Quando adentramos a um trabalho de assistência na casa espírita, precisamos conhecer a nossa regional em que nós estamos atuando na assistência. E um dos primeiros órgãos que devemos conhecer é o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, aonde coloca à disposição dos cidadãos os seus direitos. Direitos de nós, cidadãos. As casas espíritas que atuam nesta regional precisam conhecer o CRAS. Por quê? Nós somos cidadãos de direitos, todos nós. Então, quando adentramos o CRAS, quando aproximamos, nós vamos entender essa passagem do Evangelho, que a lei humana progride na direção da lei divina. Porque o que os profissionais do CRAS fazem é exatamente a parábola do bom samaritano. Ao entrar no CRAS, você vai ver uma salinha com o termo, com a identificação, acolhimento. E a pessoa que chega lá a primeira vez, ela vai ser acolhida, ela vai ser atendida por 2 profissionais, um assistente social e um psicólogo, que vai ouvi-lo, ouvir, atendê-lo com o que o CRAS tiver, né? Com a cesta básica, com o que o CRAS tiver, que é direito do cidadão, que ele pode buscar no CRAS. Após esse atendimento, será programado uma visita ao lar deste cidadão, por esses 2 profissionais. Irão visitar o cidadão para conhecê-lo de perto, para identificar a sua necessidade. O que é isso? O que o samaritano fez. O que Jesus nos pediu, nos orientou para fazer. E que a doutrina espírita vem nos relembrar deste nosso dever. Se queremos realmente fazer a caridade conforme nos ensinou Jesus, precisamos nos preparar. Porque não é só querer, precisamos nos preparar para aprender a ouvir, para fazer essa visita, assim descobrir os infortúnios ocultos. É um grande desafio. Por isso precisamos nos preparar. E fica claro, mais uma vez para nós, o nosso compromisso quando adentramos uma casa espírita
quando assumimos os trabalhos assistenciais, de aprendermos realmente a exercitar o que Jesus nos ensinou, a fazer a caridade conforme nos ensinou Jesus. E então nós vamos ver como que nós estamos. Estamos preparados? Estamos recebendo as pessoas dentro deste princípio? Nós vamos ver então que a lei de assistência social, a nossa lei humana, está caminhando. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos conhecer as demais casas espíritas da nossa regional, que atende também estas famílias, porque senão estaremos fazendo assistencialismo. Não estamos promovendo as pessoas. E a Federação Espírita Brasileira, quando define, através dos seus órgãos, né, de contato com todos os estados, com todas as regionais, define área de assistência e promoção social espírita, exatamente para nos orientar como fazer caridade conforme nos ensinou Jesus. Aí nós vamos ver que essa necessidade é muito grande, porque são as duas parábolas base da nossa reflexão desta manhã. É a parábola do bom samaritano e a dor da última hora. Somos os trabalhadores da última hora. Nós já ouvimos muito falar isso. O Espírito é o trabalhador da última hora. Ficamos séculos, para não dizer milênios, parados, criticando, condenando, fazendo tudo a nosso bel prazer, sem disposição para o trabalho legítimo. Mas chegou o momento que fomos chamados a trabalhar. E a parábola do trabalhador da última hora, ela nos leva, a princípio, a ver injustiça. Por quê? Aquele que trabalhou, que foi chamado primeiro, trabalhou por 10 horas. Depois foi chamado do segundo momento, do terceiro, do quarto. O da última hora, que trabalhou apenas 1 hora naquele dia. E no momento de receber, o que aconteceu? O que trabalhou, que chegou por último, trabalhou apenas 1 hora, foi o primeiro a receber e recebeu a mesma quantia, o mesmo valor do que recebeu o que trabalhou 10 horas. O que trabalhou 5, o que trabalhou 7, recebeu o mesmo valor. Então, o que aconteceu? À primeira vista, a gente acha que é injustiça mesmo. Mas quando vamos analisar o ensinamento do Cristo nessa passagem, nós vamos ver que não é só o tempo, não é só a quantidade de tempo que estamos à disposição do trabalho, que estamos ali executando, é como estamos executando. E aí nos diz a passagem assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo a 3ª hora, a hora 6ª, a hora 9ª, saindo mais uma vez a 10ª hora. E contratou todos. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são os chamados, poucos os escolhidos. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. E como que é feita essa escolha? Como que Jesus definiu o pagamento? Pela qualidade do trabalho, não pela quantidade, é a qualidade. Então nós vamos ver, quando Raul foi apresentado naquela casa espírita, né, por uma senhora assistida na casa há mais de 10 anos, ou talvez mais de 20 anos, na mesma situação, na mesma condição de quando lá chegou. Como está sendo realizado o nosso trabalho? O trabalhador da última hora, nós precisamos primar pela qualidade do nosso trabalho.
Lembrando que este trabalho material de doar cestas, de termos confecção de enxovalzinho, bazar, campanha do quilo, são todos trabalhos para desenvolver a nossa capacidade de amar. É assim que começamos. E vamos gradativamente aperfeiçoando o nosso trabalho. Esta é a proposta da doutrina, ir nos orientando. E aquele que chega pela primeira vez, que inicia no trabalho, ele precisa de ter essas referências. Nós precisamos chegar no momento em que vamos estar realmente praticando a caridade conforme nos ensinou Jesus. E este momento em que estamos vivendo é de grande oportunidade de revisão dos nossos valores. Como estamos atendendo a estas famílias que as casas espíritas assistem? Como? Não podemos aproximar? Não podemos reunir mais aquela turma grande? Lembrando sempre que não importa a quantidade de famílias assistidas, de pessoas que frequentam a casa espírita, não. É a qualidade dos nossos trabalhos. Pode ser atendimento a 2 famílias, a 10 famílias, a 50, a 100, mas como está sendo feito? Então vamos exercitar o que o Cristo nos ensinou. Este é um momento de grande oportunidade. Aquela casa que tem os seus trabalhadores e os seus assistidos da área da assistência e promoção social espírita, tem eles cadastrados, tem todos os contatos, que venhamos a fazer os contatos, que venhamos a aproximar com segurança. Aquele que nós tenhamos condição de visitar, vamos visitá-lo dentro dos princípios de segurança conforme recomendado pelos órgãos competentes. Porque estamos tendo o auxílio, muitos não estão recebendo, muitos continuam na mesma dificuldade e muitos estão entrando nesta dificuldade. É nos prepararmos também para o pós-pandemia. O que vai chegar na casa espírita? Já temos informações de uma tendência de depressão muito profunda, de angústia, de tendência ao suicídio, de desespero. Estaremos preparados para recebê-los? As casas espíritas, nesse momento, a maioria estão fechadas para as reuniões públicas, para os trabalhos assistenciais, mas nós não podemos nos fecharmos. Precisamos continuar e temos aí esses recursos virtuais muito importantes nesse momento. Esta grande ferramenta que estamos usando para esses contatos, para a nossa continuidade de aprendizado. Porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. No pós-pandemia, precisamos estar firmes, de cabeça erguidas, preparados para receber todos aqueles que chegarem à casa espírita. Não só materialmente, porque o desespero maior não será o material. Existirá sim, com certeza se elevará também, mas precisamos estar preparados para aproximar destas pessoas que nos buscarão, que buscarão a casa espírita em busca de socorro. Este é o nosso grande desafio do momento. Então esta reflexão deste dia nos leva a pensar, estamos realmente preparados para este momento? Se Jesus nos colocou aqui, se estamos aqui neste momento, nos compete executar esta tarefa. Porque a parábola dos trabalhadores da vinha deve calar fundo aos espíritas, em razão do conhecimento que possuem a respeito da realidade espiritual e da necessidade da prática da caridade, base da transformação moral. Base da nossa transformação moral. Neste sentido, é sempre útil lembrar estas recomendações de um Espírito de verdade. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade.
Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão o da caridade legítima. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 5. É chegado o momento que são anunciadas para a transformação da humanidade. Olha a grande oportunidade em que estamos tendo. Olha a confiança depositada em nós neste momento em que estamos vivendo. Estamos preparados. Precisamos confirmar esse preparo. Então, vamos ver lá no livro Fonte Viva, no livro Fonte de Paz, Emmanuel Chico. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria ao trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Também, denominado trabalhador da última hora, é o indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com dedicação, sacrifício e amor. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por estes característicos. Caibá Schüttel, Parábolas e Ensino de Jesus. Então, olha o compromisso dos trabalhos assumidos. Precisamos ter disciplina. Se eu me comprometi em um trabalho a determinado dia, determinada hora, é um trabalho voluntário, é um trabalho de caridade. Eu preciso cumprir o horário. É um compromisso que eu já fiz. Eu preciso ter disciplina. Se surgiu um imprevisto e eu não posso ir, eu preciso indicar alguém, comunicar alguém da minha ausência. É compromisso assumido. Eu tenho que cumprir com toda a responsabilidade. É muito compromisso. Então, os trabalhadores despertos, todavia, ainda mesmo quando chamados à obra nos últimos lances do dia, sintonizam-se com o dever que lhe cabe, elegendo na renúncia o clima da própria ação e de braços resolutos no serviço a realizar, aprendem que o tempo é também qual o solo fecundo, a retribuir-nos em regime de percentagem crescente as bênçãos que semeamos. Colheremos exatamente o que tivermos semeado. É grande demais esta reflexão em nossas vidas, para os nossos trabalhos, para os compromissos assumidos, com a grandiosidade que temos de oportunidade que a doutrina espírita nos oferece, com todos os ensinamentos revividos pela doutrina espírita, não temos justificativa para continuarmos falhando, como já fizemos séculos e séculos no nosso passado. A oportunidade é muito grande e tão simples para o nosso entendimento. É nos colocarmos à disposição, é mãos à obra. E como não poderia deixar de ser, aquela mensagem que eu sempre falo, a remuneração espiritual, que Emmanuel nos apresenta no livro Perante Jesus. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, quando usamos o termo assistidos da casa espírita, quem são os assistidos? Somos todos nós. Principalmente os trabalhadores, são os grandes assistidos.
os assistidos materialmente e os assistidos espiritualmente. Porque quando nós realmente praticamos a caridade conforme ensinou Jesus, o benefício é grande demais para a nossa intimidade, para o nosso eu. Quem desenvolve a capacidade de ouvir, a capacidade de aproximar do outro, quando ele sai de um atendimento, ele sai vibrando em outra faixa. É um nível de satisfação imenso, que só quem faz é que sabe dizer o que é esse sentimento. É impressionante como é real quando aprendemos a vivenciar os ensinamentos de Jesus. E nesta mensagem de remuneração espiritual nos deixa claro esta recompensa. Nos diz assim Emmanuel: promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Extingue pouco a pouco as tendências inferiores que estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Dá para refletir, dá para imaginar a profundidade da importância do trabalho legitimamente executado conforme nos ensinou Jesus? Emmanuel vem nos relembrar a forma de fazer o trabalho. E o dia que conseguimos executá-lo pelo prazer de servir, não mais com medo do inferno, não mais com medo do umbral, mas pelo prazer de servir, pelo prazer de aproximar dos nossos irmãos, é que vamos estar ali, com toda disposição e alegria em nossos corações. É muito profundo e de tamanha grandeza esta oportunidade que estamos tendo diante do conhecimento espírita. E jamais imaginarmos que porque tem 10 anos que eu faço o trabalho desta forma, é por 20 anos, é 30 anos que eu trabalho assim, eu faço assim e não vou mudar. É hora de refletir. É hora de revisão, sim, dos nossos valores. E principalmente neste momento em que estamos vivendo, que nos força a rever todos os nossos valores. E diante do grande conhecimento espírita que temos, o nosso compromisso é imenso. É muito grande neste momento de revisão dos nossos valores. De rever, sim, as nossas atividades. Tem muito tempo que eu faço, mas é assim que eu devo fazer? É assim que eu devo continuar? E lembrando que o grande compromisso nosso, o maior compromisso nosso nesta vida, se chama família.
que todo este aprendizado adquirido no conhecimento espírita, no trabalho espírita, precisa ser aplicado junto da nossa família, dentro do nosso lar. Porque precisamos aprender a aproximar das pessoas difíceis, aproximar do filho difícil, do irmão difícil, do marido, da esposa. Quanto mais difícil for, mais deve ser o nosso empenho de aproximarmos, aprendermos a aproximar. E este trabalho no bem vai exercitando, nós vamos exercitando em nós este potencial de aprendermos a fazer como o samaritano fez, descer do cavalo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa paciência, da nossa prepotência, descer e aproximar do caído, descer e aprender a ouvir o nosso familiar. Aquele, por mais difícil que ele seja, é o nosso grande desafio. Então, a reflexão desta manhã, deste domingo, nós queremos meditar na qualidade de nossas ações. Como estamos fazendo? Estamos nos melhorando? Não é questão de tempo. É a questão do nosso sentimento aplicado em nossas tarefas. É enorme o momento em que estamos vivendo para a revisão dos nossos valores, para exercitarmos todo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E neste momento que estamos refletindo sobre essas duas passagens, a parábola do bom samaritano e o trabalhador da última hora, é hora de refletirmos profundamente em nossas ações, da grandeza da doutrina espírita em nossas vidas, que nos vem relembrar todos os ensinamentos de Jesus. Em especial, neste momento, refletirmos sobre essas duas passagens. Como estamos executando os trabalhos em nossa casa espírita? Como estamos vivendo em família? E rever os nossos conceitos. E buscarmos força, orarmos profundamente ao nosso Mestre, porque sabemos da assistência que temos, dos nossos mentores, do nosso anjo guardião, de toda a equipe de trabalhadores que estão ao nosso socorro. E é nesta certeza, nesta confiança no Pai, queremos agradecer, Senhor Jesus, por este momento, por esta oportunidade bendita, Senhor, de rever os nossos conceitos, de conhecer, Senhor, esta doutrina maravilhosa que vem abrir a nossa mente ao entendimento do Evangelho do Cristo. Lhe agradecemos, Senhor, pela nossa casa espírita, pelos pioneiros que aqui estiveram, Senhor, implantando este trabalho maravilhoso de assistência aos nossos menos favorecidos. E assim, Senhor, lhe rogamos que continue a nos abençoar, a nos fortalecer, Jesus, nesta proposta de nos melhorarmos a cada dia. E assim, Senhor, rogamos pelo nosso país, pelo nosso planeta, Senhor. Oriente, Jesus, abençoe os nossos governantes para que venham, Senhor, a refletir sobre o seu compromisso diante da humanidade. Oriente, Senhor, abra sua mente ao entendimento do teu compromisso com a vida de todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção da doutrina espírita, Jesus. Muito obrigado, Mestre. Permaneça conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês.